E aí pessoal, tranquilinho? Estamos de volta aqui, como eu havia prometido para os senhores, uma aula de proteína que envolve lá a bioquímica celular. É isso mesmo, galera, todos os organismos vivos são formados por uma diversidade de compostos orgânicos e hoje nós vamos falar de mais um composto orgânico que são as proteínas. É quando igual você vai na casa da sua avó, ela olha para você e fala: precisa comer para crescer, tá? Tá aí um dos alimentos essenciais para você crescer de verdade são, as proteínas, tanto de origem animal quanto as proteínas de origem vegetal. Pessoal, a primeira observação que nós temos que fazer a respeito das proteínas é que elas são moléculas muito grandes. Toda molécula muito grande também pode ser chamada de polímero, tá? Então, quando eu penso num polímero sendo uma molécula muito grande, nós vamos imaginar já de antemão que todo polímero é formado por subunidades menores, que no caso da proteína, essa subunidade menor se chama aminoácido. Então, se eu tenho a proteína como um polímero, o aminoácido será o monômero das proteínas. E quando nós falamos de aminoácido, pessoal, nós temos essa estrutura molecular aqui que diz respeito a uma fórmula geral dos 20 tipos de aminoácidos que existem. Isso mesmo, existem apenas 20 tipos de aminoácidos. A grande diferença entre um aminoácido e o outro está naquele Rzinho lá, isso mesmo, um radical. Galera, radical, o que significa isso? É que cada um dos aminoácidos vai apresentar uma ramificação carbônica diferente. É o que diferencia um aminoácido do outro. A fenilalanina, a alanina, a isoleucina, ou seja, uma diversidade dos aminoácidos que tem. Mas, de modo geral, toda a parte da estrutura é similar. Justamente por isso que ele recebe o nome de aminoácido. Quando você tiver as suas aulas de funções orgânicas lá na química orgânica, você vai ver o seguinte, que existem estruturas, ramificações numa cadeia carbônica que possuem nomenclatura específica. Por exemplo, aqui o ácido carboxílico, que é um C-OOH, e um grupo amina, que é o NH2. Justamente por isso nós temos um aminoácido, certo, galera? Esse grupo amina, inclusive, aí uma observação, quando metabolizado pelas células, ele vai gerar amônia, que nós temos que eliminar. Só que nós, então, vamos produzir ureia e isso fica lá para a aula de sistema excretor. Tá bom, galera? Então, nós temos aqui a estrutura geral de um aminoácido. O que muda entre os 20 aminoácidos é aquele radicalzinho. Essa estrutura de ácido carboxílico, bem como o grupo amina, é similar para todo aminoácido. Muito bem. Então, se nós temos o aminoácido como o monômero da proteína, nós temos que pensar na união entre esses aminoácidos. União essa que nós vamos chamar de ligação peptídica. É isso daí, ó, ligação peptídica. Então, ligação peptídica é a ligação entre dois aminoácidos. Conforme eles vão se unindo dessa maneira, nós vamos tendo um polipeptídeo. Tá certo, galera? Então, toda proteína é obrigatoriamente um polipeptídeo, ou seja, é formada por uma diversidade grande de ligações peptídicas que ocorrem entre os aminoácidos. Essa ligação peptídica, ela ocorre por desidratação. O que significa isso? Que quando um aminoácido se liga ao outro aminoácido, há a formação de uma molécula de água que está aqui, e aqui nós temos um dipeptídeo. O que diferencia uma proteína da outra, portanto, é a sequência com que esses aminoácidos vão se ligando e a quantidade de aminoácidos que cada proteína tem. Agora você pensa então, se são 20 aminoácidos, uma quantidade particular de cada proteína, nós temos aí uma infinidade de proteínas diferentes.
Acredita-se que só no ser humano nós tenhamos cerca de 30 mil proteínas diferentes, graças a esse arranjo entre os aminoácidos. Muito bem, galera. Em relação aos aminoácidos ainda, existem aminoácidos de dois tipos, os essenciais e os naturais. A diferença básica é se eu consigo fabricar esse aminoácido ou não. Se eu não consigo fabricar esse aminoácido, é óbvio, da onde eu obtenho, portanto, da alimentação, aminoácidos essenciais. E os naturais são aqueles que nós metabolizamos. Tá certo, galera? Em relação aos aminoácidos essenciais, eu quero citar um que é a fenilalanina. Isso mesmo, não é fenilalanina, é fenilalanina. Tem lá no refrigerante zero, enfim, nesses, antigamente até escrito lá, atenção, fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Isso mesmo, a fenilcetonúria é uma doença metabólica que você nasce com ela, por isso que é importante fazer o teste do pezinho, tá? Para identificar essa e outras doenças metabólicas importantes. A fenilcetonúria, quando identificada no teste do pezinho, o paciente vai ter que ter uma dieta restritiva com a ausência desse aminoácido, que pode provocar, caso ele se alimente dele, algum tipo de má formação do sistema nervoso, e isso é sério. Tá bom, galera? Nós temos aqui quais são as funções de uma proteína para os organismos. Cinco funções: estrutural, hormonal, nutritiva, anticorpos, né? E as enzimas. Sim, tá de vermelhinho. Galera, vamos lá. Proteínas estruturais. O que significa isso? Proteína estrutural é uma proteína que participa da composição biológica do organismo. Então eu sou feito de proteína, tá? Um exemplo prático aqui, a actina e miosina, que está dentro da fibra muscular, permitindo a contração do músculo, tá? Então ela faz parte da estrutura do meu organismo, assim como o colágeno que gruda minha pelezinha em mim. Sua avó perde colágeno, por isso que você puxa a pele da avó, a pele não volta, porque ela está com uma deficiência na produção de colágeno. A queratina que está sobre a minha pele, minhas unhas são queratinosas, as suas unhas, a carapaça do jabuti é queratinoso. No caso aí, vai impermeabilizar esses organismos, fazendo com que eles consigam sobreviver aí no ambiente fora da água por um período de tempo bacana, porque eles não estão perdendo água por essa via. A albumina, por exemplo, é aquela presente na clara do ovo e também é encontrada na nossa corrente sanguínea, que dá a viscosidade do nosso sangue. Então, lembrando lá, proteína estrutural é aquela que participa da estrutura, da composição biológica dos organismos. As proteínas hormonais também têm papel de hormônio, tá? Lembra que nas aulas de lipídio nós citamos os hormônios lipídicos, que fazia parte dos esterídeos, os hormônios esteroides, como a testosterona, por exemplo. Aqui nós temos hormônios que são proteicos, tá? Então isso tem uma vantagem biotecnológica que eu já vou citar, aguarde aí. Pessoal, então nós temos dois exemplos, a insulina e a somatotrofina. A insulina é o hormônio produzido pelo pâncreas, pelas ilhotas de Langerhans, olha que nome lindo, né? A aula de sistema endócrino falaremos sobre elas. E a insulina é responsável, portanto, pela manutenção do índice glicêmico dentro da nossa corrente sanguínea. Ela realiza o transporte da glicose. O diabético não produz. Lembra que eu havia dito sobre a importância da biotecnologia? Isso mesmo. Como esse hormônio ele é proteico, é possível que a gente faça uma cópia do gene que fabrica a insulina e a gente insira num micro-organismo, numa bactéria, por exemplo, e ela vai produzir a insulina que será utilizada por nós. Antigamente, quando não tinha o advento, né, da biotecnologia, esse hormônio, a insulina, era extraída de pâncreas de porco. Então tinha que matar o bichinho para extrair a insulina dele para distribuição aí para os diabéticos. A
gonadotrofina, ela é mais conhecida popularmente como GH, Growing Hormone, o hormônio do crescimento. Algumas pessoas têm bastante, outros têm pouco. Fator genético importantíssimo nisso. É esse hormônio que permite a gente crescer, produzido numa escala muito alta quando a gente é bebezinho, né? Se você tiver filho, quando você tiver filho, você vai ver que você perde a roupa em 2, 3 dias, né? Depois nós temos um pico na produção de H na puberdade, o famoso estirão puberal, que os senhores já passaram por ele, né? E depois há um equilíbrio na produção de H apenas para manutenção e reposição das, das células que nós perdemos. Rapaz, essa tossezinha nesse momento, né? A gente até sua frio, né? Vem uma tossezinha, já começa. Será que eu tô com febre? Será que eu não tô? Mas calma, estamos tudo bem, de quarentena aqui em casa, né? Não saio há uma semana, vejo o sol pela janela. É triste, mas a gente passa, a gente supera isso tudo. Proteínas nutritivas. Galera, como eu tenho proteínas que fazem parte da minha composição corporal, da onde eu obtenho elas? Do alimento que eu como, tá? Então, quando eu penso no ovo, por exemplo, eu tenho que pensar o seguinte: o ovo, ele tem que ter todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bichinho que está lá dentro. Então a quantidade de proteína lá tem que ser elevada para a construção daquele animalzinho. Por isso que a gente se aproveita disso e come o ovo fritinho com a gema mole, incrível. Carne, gelatina, sim, gelatina ela é industrializada, mas a proteína da gelatina é o colágeno, que inicialmente lá atrás era extraído também dos bichinhos. Muito bem, galera, a gente chega agora numa etapa muito importante para o momento atual. A aula não é sobre imunologia, mas vale falar um pouquinho a respeito, porque os anticorpos, que são proteínas específicas que nos protegem contra organismos invasores, nunca foi tão pensado como no momento atual, tá? Por quê, galera? Porque existe um processo chamado imunização. E nesse processo de imunização, o meu organismo, o seu organismo, é capaz de produzir anticorpos contra um agente infeccioso. A grande questão é, para nosso organismo produzir o anticorpo contra esse agente infeccioso, existem duas maneiras para que isso aconteça. Uma que é de forma natural, né? Que é quando eu pego a doença mesmo, né? E a outra é de forma artificial, usando alguns meios que existem por aí, tá? Dessa maneira, a gente divide a nossa tipo de imunização em duas categorias, a ativa e a passiva. Então, o processo de imunização vai ser classificado em ativo e em passivo. Vamos ver a diferença dos dois. Quando eu penso primeiro em imunização ativa, é quando eu, enquanto organismo, fabrico os anticorpos. De forma natural ou de forma artificial. Vamos lá, qual a diferença? De forma natural, vou lá, dei um rolê, peguei a doença. Peguei catapora, peguei cachumba, peguei corona. Se eu resistir à doença, né, se eu não morrer por conta dela, o meu organismo vai produzir anticorpos contra aquele agente infeccioso. O que gera para a gente o que nós chamamos de memória imunológica. O que significa isso? Se em algum outro momento nós entrarmos em contato de novo com esse agente infeccioso, nós estaremos imunes a ele. De modo geral, é isso daí. Na imunização ativa, só que de forma artificial, é quando nós tomamos vacina. E é aí que o momento pede atenção, né? Estamos numa corrida quase que insana pela descoberta ou pelo desenvolvimento de uma vacina contra essa nova infecção que vem se alastrando pelo mundo, causando aí temor nas populações em geral. Lembrando-se que já estão realizando os testes contra, ou melhor, da vacina contra o corona, mas um teste para ser tido como eficiente leva aproximadamente 1 ano e meio, né? Que a ciência aí continue nos ajudando em relação a isso. Na imunização passiva, nós não produzimos o anticorpo. O anticorpo vem pronto para nós. A diferença é que nesse caso, a gente não produz memória imunológica. Ou seja,
eu pego uma doença, por exemplo, só que não daria tempo de eu me curar, então eu preciso desses anticorpos prontos. De forma natural, é através da amamentação e através da placenta. Sim, por isso que é de extrema importância que as mamães amamentem os seus filhotinhos, porque ela transfere para ele os anticorpos que ela tem e que ele ainda não tem. Num outro exemplo do caso artificial, que é o soro, vamos imaginar que você esteja dando um rolê no sítio, levou uma picada de cobra. O seu organismo, teoricamente, produziria anticorpos contra esse veneno. Porém, não existe tempo hábil para isso, você vai morrer antes. Daí a gente fabrica o soro com os anticorpos, no caso, o soro antiofídico. Daí você vai lá para o hospital, toma o soro que combate o veneno da cobra. Alguém tem que produzir, a grande maioria produzida em cavalo. Isso mesmo, aplica o veneno no cavalo, o cavalo produz o anticorpo que depois a gente usa quando distraídos levamos aí uma picadinha de cobra. Belezinha, galera? Muito bem. Agora a gente chega nas enzimas, que está em destaque, pelo destaque que ela merece. As enzimas são catalisadores biológicos. O que é isso, Hector? Mas eu conheço o catalisador do carro. Sim, esquece. Um catalisador biológico, ele é uma substância, no caso uma enzima, uma proteína específica, que reduz a energia de ativação de uma reação química. Então, de modo geral, o que a gente vai pensar? As reações são lentas. Coloca a enzima, ela acelera. Então ela é um acelerador, mas por que ela acelera? Porque ela reduz a energia de ativação. Vamos exemplificar isso. Vamos imaginar que você está no rolê, né? Daí você está lá no rolê, de repente você vê o crush, vê a crush. E o que você pensa naquela hora? Como eu queria ter coragem para falar com o meu crush. Não tenho. E fica, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Olha o gasto energético que você está tendo para conseguir chegar lá. Daí você chama o seu coleguinha, que é mais descolado, e fala assim para ele: meu, vai lá, tchu pra mim. Cuidado com os furazóios, né? Vai lá, ajeita o crush pra mim. Mas enfim, ele vai lá, troca uma ideia e vocês então trocam uma bitoquinha depois. Olha como seu amigo diminuiu a energia necessária para que a reação química acontecesse. Mas vamos imaginar que o seu amigo tivesse ido para uma outra, ou para um outro crush que não era aquele. Você, não é esse, não, pelo amor de Deus, não é assim? Muito bem. O que significa uma coisa, as enzimas, assim como o seu gosto, é altamente específica. Cada enzima realiza ou consegue catalisar apenas uma reação química, não consegue catalisar outras, não existem enzimas genéricas, tá bom? Nesse modelo que eu acabei de falar, nós chamamos de modelo chave-fechadura. Para cada fechadura existe uma chave específica, tá? E uma coisa muito importante é que as enzimas não são consumidas na reação. É tipo lá seu amigo, ele deu uma ajeitadinha no crush na crush, né? Vocês estão dando uma pitoquinha e o amigo está de longe só observando. As enzimas realizam a reação química e vão dar um rolê realizando outra reação química semelhante. Elas não são consumidas. Quais são os fatores importantíssimos que determinam o bom funcionamento de uma enzima? pH, temperatura e concentração do substrato, tá? Só reforçando, o modelo chave-fechadura, acho que é claro e é bem ilustrativo que para cada fechadura tem uma chave específica que abre. Mas tem a chave micha, mestra, só no filme, tá? No organismo não tem essa enzima micha, mestra, sei lá o que. pH, temperatura e concentração de substrato. Tá? Galera, temos aqui a representação, portanto, do modelo chave-fechadura, a enzima, o substrato, o acoplamento da enzima no sítio ativo do substrato e os produtos resultados dessa reação. Percebam que a enzima se manteve inalterada, né, nesse meio tempo. pH, temperatura e concentração do substrato. Exemplo, boca, pH 7, estômago 2, intestino delgado 8,5, 9. O que significa que as enzimas da boca trabalham num pH 7 a uma temperatura de 36,5. As do estômago num pH 2 na mesma temperatura.
E no intestino, um pH 9 também na mesma temperatura. Quando eu vario algum desses itens, seja o pH, seja a temperatura, tá calor, pessoal, seja o pH, seja a temperatura, nós temos uma dificuldade da ação da enzima. O que pode acontecer numa situação como essa é o que nós chamamos de desnaturação proteica. O que é uma desnaturação? É quando a enzima perde a sua função original. Um exemplo prático é quando você tem, portanto, a clara do ovo, que é transparente e viscosa. Você colocou na panela, ela ficou branca e sólida. Olha lá, ela mudou a sua conformação estrutural. Então ela perdeu a função original, ela desnaturou. Tá bom, galera? Muito bem, as enzimas têm nomes, mas o nome é fácil. É o nome do substrato aliado à terminação ase. Portanto, lipídio, lipase, amido, amilase. Mas a gente gosta de complicar, existem nomes arbitrários, tripsina, pepsina, pitialina, estão lá na aula de sistema digestório. Lipase, protease, sacarase, maltase, amilase, lactase, tem gente que não produz, por isso é intolerante à lactose. Muito bem, como eu falava, a desnaturação é quando a forma final da proteína ela perde aí o seu caráter de propriedade funcional, tá bom? Então uma proteína que perdeu a função por conta de mudança de pH e de temperatura, a gente diz que ela desnaturou. Por isso que a febre, galera, é um pouco perigosa quando não tratada. As nossas enzimas trabalham num pH numa temperatura de 36,5, mais ou menos. Febre, chegou a 40 graus, desnatura a enzima, o que acontece com você? Bum, falha, morre, tá ok? Muito bem, lindos! Temos aqui então o fim da nossa aula sobre proteínas, mais um composto orgânico que o senhor deve se lembrar, cada um no seu quadrado. Carboidrato é carboidrato, lipídio é lipídio, proteína é proteína. Beijo, abraço, aperto de mão de longe.